Sociedade Teosófica do Brasil, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós temos o nosso convidado especial, que é o professor Cristo, e ele vai nos brindar hoje com a palestra e a assinatura dos livros, os autógrafos que ele fez também. O professor Cristo foi professor universitário de Física, reitor e diretor da Escola Besant e Rasgar. É o encarregado do Centro de Estudos Krishnamurti, no Centro Educacional de Rajagar, da Fundação Krishnamurti em Varanasi, Índia. É autor de vários livros e artigos sobre os ensinamentos de Krishnamurti. Nós vamos ter a palestra do nosso querido professor Krishna e a Isis Rezende vai estar traduzindo aqui para a gente. Isso também ela é palestrante internacional e hoje ela vai estar fazendo a tradução do nosso palestrante. Boa noite a todos, obrigada. Obrigada pela presença, Isis. E obrigada também, professor Krishna. Good evening, friends. Boa tarde, amigos. I'm grateful to the Theosophical Society of Brazil Eu sou muito agradecido à Sociedade Teosófica no Brasil for inviting me to visit Brazil por ter me convidado para visitar o Brasil and have this opportunity to speak to you e também ter essa oportunidade de falar para vocês about matters which are of deep concern to Theosophy. a respeito de temas que são muito importantes para a teosofia. The Theosophical Society was founded A Sociedade Teosófica foi fundada with the objective of integrating science, philosophy and spirituality com o objetivo de integrar a ciência, a filosofia e a espiritualidade into one single whole. num único todo. That's what Madame Blavatsky wrote. Isso é o que a senhora Blavatsky escreveu. One of the difficulties Uma das dificuldades arises because in society, surge porque na sociedade humana, also among the intellectuals, mesmo entre os intelectuais, a feeling has developed that science is antagonistic to religion or spirituality. se desenvolveu um sentimento de que a ciência é antagônica à religião ou à espiritualidade. I want to examine with you this evening Eu gostaria de examinar com vocês nessa noite whether that feeling is true se esse sentimento é verdadeiro or it arises because we give to both science and spirituality ou se ele surge porque nós damos tanto a ciência quanto a espiritualidade rather superficial meanings. um significado superficial. In other words, is there actually an antagonism between the two quests? Será que existe realmente um antagonismo entre esses dois tipos de busca? Or that antagonism is the creation of narrow thinking? Ou será que esse antagonismo é criação do pensamento estreito? After all, these have been the two major quests of humanity. Depois de tudo, essas buscas foram as maiores buscas da humanidade. The scientific quest is humanity's quest for understanding the way nature works. A busca científica é a busca da humanidade de compreender a maneira como a natureza funciona. And the tremendous order which is there in the external world of space, time, matter and energy. E também a tremenda ordem que existe no espaço, no universo, entre espaço, tempo, energia. And the religious quest of man, E a busca religiosa do homem, its purpose was to come upon virtue. o propósito era chegar à virtude. And Socrates mentioned
E Sócrates mencionou that there is only one virtue, que existe apenas uma virtude, and that is order in consciousness. e essa virtude é ordem na consciência. By order in consciousness we mean Por ordem na consciência, nós queremos dizer orderly states of consciousness, estados ordenados de consciência, such as love, compassion, como o amor, a compaixão, peace, a paz, non-violence, a não violência, in all of which there is no conflict, em todos esses estados não há conflito, as distinct from disorderly states of consciousness, diferentemente dos estados desordenados de consciência, such as hatred, violence, como o ódio, a violência, greed, selfishness, ambição, egoísmo, jealousy, attachment, and so on. ciúme, apego e daí por diante. Therefore, the purpose of religion was to create a spirit Então o propósito da religião é criar um espírito in which the negative emotions are absent, no qual as emoções negativas estão ausentes. and this is what the religious quest was meant for. E foi para isso que foi criada essa busca religiosa. And different religions of the world E as diferentes religiões do mundo arose around different wise human beings surgiram a partir de diferentes sábios who came upon a state of consciousness que chegaram a um tipo de percepção, de consciência, which had wisdom, peace, love, and compassion in them. e eles tinham sabedoria, amor, compaixão neles próprios. And therefore, by spirituality, one means the quest for liberating consciousness from disorder. Então, por espiritualidade, nós queremos dizer esse estado de libertar a mente humana de estados desordenados de consciência. After all, how did Jesus Christ come upon such a consciousness? Então, como que Jesus Cristo chegou àquele estado de consciência? Though he grew up with Jews, Ele cresceu com judeus and the belief among the Jews was e a crença entre os judeus era an eye for an eye and a tooth for a tooth. olho por olho, dente por dente. So he came upon deep wisdom, Ele chegou a uma grande sabedoria, not through any religion, não através de nenhuma religião, but through freeing his mind and learning mas através de libertar a sua mente e de aprender for himself por ele mesmo and not accepting everything that his society was telling. e não aceitar tudo que a sociedade dele estava lhe dizendo. The same is true of the Buddha, O mesmo aconteceu com o Buda, who broke away from the beliefs of the Hindus, que rompeu com algumas crenças dos hindus, and also Muhammad, who started Islam. e também Maomé, que começou o Islã. All these people have talked about peace, love, compassion, justice. Todas as pessoas falaram sobre amor, compaixão, justiça, paz. So all the religious leaders around whom the different religions have come about Então todos os líderes religiosos, a partir dos quais surgiram as religiões, came upon an orderly consciousness chegaram a um estado ordenado de consciência. and were wise human beings. Were wise. Aí eles eram seres humanos sábios. That is why the Theosophists say É por isso que os teosofistas dizem that Theosophy is not que a teosofia não é a religion, uma religião, but the religion, mas a religião. the wisdom religion. A religião sabedoria. And wisdom is not different for different people. E a sabedoria não é diferente para pessoas diferentes. Therefore, they postulated Então por isso foi postulado
that truth is the highest religion, que a verdade é a religião mais elevada. and the essence of theosophy is the quest for truth. E a essência da teosofia é essa busca em direção à verdade. So if one does not equate religion with belief, Se nós não comparamos ou não igualamos a religião à crença, but a quest for liberating our consciousness mas tratamos como um assunto de libertação da nossa consciência, from all disorder, de toda desordem, then that becomes the quest for spirituality. então isso se torna a busca da espiritualidade. So I am not using the word spirituality to mean Então eu não estou usando a palavra espiritualidade para querer dizer occult phenomena fenômenos ocultos or psychic happenings. ou fenômenos psíquicos. Not that they do not exist, Não que eles não existam, but they are not tantamount to an orderly state of consciousness. mas eles não estão na direção dos estados ordenados de consciência. It's another form of power, Eles são uma outra forma de poder. the capacity to read the mind of another human being A capacidade de ler a mente de outro ser humano or to communicate ou se comunicar through processes other than normal speech, por outros processos além da fala normal, or see beyond what is visible to the eyes, ou ver além do que é visível para os olhos. all of which is a special kind of power. Tudo isso é um tipo de poder. But power is not related to virtue, Mas poder não está relacionado com virtude, because virtue is a state of order in consciousness. porque a virtude é um estado de ordem na consciência. The Buddha pointed out O Buda apontou that the disorder in our consciousness, que a desordem na nossa consciência, which causes suffering, que causa o sofrimento, arises from illusions in our mind. surge a partir de ilusões nas nossas mentes. Illusions means As ilusões significam that there are assumptions in our mind que há pressupostos na nossa mente which are simply constructs of thought, que são simplesmente construções do pensamento, which have no existence in nature, que não têm existência real na natureza. but because we have not examined them Mas porque nós não examinamos and not questioned them, e não os questionamos, they become truths for us. eles se tornam verdade para nós. So when we take something to be true, when it is not actually true, Quando nós tomamos algo como verdade e aquilo não é realmente verdade, because it doesn't really have an existence in nature, porque não tem uma existência real na natureza, then that constitutes illusion. então isso se constitui numa ilusão. Similarly, if we give tremendous importance to something, Da mesma forma, se nós damos uma enorme importância a alguma coisa which is not really important, que não é realmente importante, then that also constitutes illusion. isso também se constitui uma ilusão. An illusion can be ended by discerning for ourselves E a ilusão pode terminar através do discernimento, what is true and what is false. através da capacidade de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Because when we perceive that something is false, it ends. Porque no momento que nós percebemos que algo é falso, a ilusão termina. So this quest for truth is really a process of unlearning the false. Então essa busca em relação à verdade é na verdade um desaprender do falso. Now the difficulty is that A dificuldade é the mind which is in illusion que a mente que está iludida is not aware that it is in illusion, não está consciente de que se trata de uma ilusão. because it has certain ideas and opinions Ela tem certas ideias e opiniões which it considers to be true, que considera serem verdade, but they are not really true.
mas elas não são verdadeiras. So how is that mind to free itself of illusion? Então, como a mente vai se libertar da ilusão? That is why the Theosophists said, posit truth as the unknown. É por isso que os teosofistas dizem: coloque a verdade como desconhecido And examine whether what is known, e examinem o que é conhecido, what is held in our memory aquilo que está na nossa memória, as a belief or as a values or notion, ou como crenças ou como valores, noções. is true or not. Examine se é verdade ou não. Don't accept it without examining it. Não aceite sem examinar. Socrates said an unexamined life is not worth living. Sócrates disse que uma vida não examinada não é uma vida que vale a pena de ser vivida. And regarded self-knowledge as the only knowledge. E considerava o autoconhecimento como o único conhecimento. Self-knowledge is that knowledge which we come upon through our own perception. O autoconhecimento é aquele que nós chegamos através da nossa própria percepção, As distinct from the knowledge we acquire from others or from books. e diferente do conhecimento que nós adquirimos através de outros ou de livros, Which is held in our memory as ideas. porque esse conhecimento é mantido na nossa mente como ideias. And the truth of those ideas we have not perceived for ourselves. E a verdade dessas ideias nós não percebemos por nós mesmos. So the quest for truth Então a busca da verdade is to go from the knowledge of the truth é ir a partir do conhecimento da verdade to the realization of that truth para a realização dessa verdade, through one's own perception. através da nossa própria percepção. Because it's only when that truth is perceived for oneself Porque somente quando nós percebemos por nós mesmos essa verdade that the illusion ends and there is a transformation in consciousness. é que a ilusão termina e há uma transformação na consciência. So Krishnamurti said, self-knowledge is the key to wisdom. Então Krishnamurti disse: o autoconhecimento é a chave para a sabedoria. And since theosophy is the wisdom religion, E a partir do momento que a teosofia é a religião sabedoria, the quest for self-knowledge is the theosophical quest. então essa busca do autoconhecimento é a busca da sabedoria, Which is the essence of que é a essência all religion. de todas as religiões. Not belief. Não crença, Because belief can be different for different people. porque as crenças podem ser diferentes para pessoas diferentes. And belief divides us. E as crenças nos dividem. Belief is a cultural phenomenon. A crença é um fenômeno cultural. It depends on where one is born, Depende de onde a pessoa nasceu, which family we grow up, em que família nós crescemos, and what were their opinions and beliefs. quais eram as opiniões deles, da nossa família, e All of which we acquire in childhood and grow up with it. tudo isso nós adquirimos durante a infância e crescemos com isso. And that constitutes the conditioning in our mind. E isso se constitui o condicionamento na nossa mente. There may be truths in that conditioning, Talvez hajam verdades nesses condicionamentos, and there may also be false notions, talvez noções falsas, and one doesn't know that Mas- they are false. mas nós não nos damos conta de que são falsos. So, from such illusions, all disorder in our consciousness arises. Então, a partir dessas ilusões, todas as desordens na nossa consciência surgem. And because it arises from illusion, E porque surgem a partir de ilusões, it can be ended. podem ser terminadas. Because illusion can be ended A ilusão pode terminar by discerning what is true and what is false. através do discernimento do que é verdadeiro e do que é falso. Therefore, the spiritual quest is also a quest for truth. Então, a busca espiritual também é essa busca da verdade. Just as the scientific quest is a quest for the truth about nature.
Assim como a busca científica é a busca da verdade acerca da natureza. And both the external world of space-time, matter and energy E também, mas tanto o mundo externo de matéria, energia and the inner world of our consciousness e o mundo interno da nossa consciência, both exist. ambos existem. Therefore, they are two different aspects of a single reality. Então são dois aspectos diferentes de uma mesma realidade. And why should the quest for truth in one aspect of reality E por que então essa busca da verdade em um aspecto da realidade be antagonistic to the quest for truth in another aspect of reality? vai ser antagônico à busca da verdade em um outro aspecto da realidade? That is what I wish to examine this evening. Esse é o tema que eu quero examinar com vocês essa noite. In the scientific quest, Na busca científica, in the last 350 years, nos últimos 350 anos, we have progressed a lot, nós progredimos muito. and our understanding has grown by leaps and bounds Vai? tremendously. E nossa compreensão cresceu muito. Changing the way we live. Isso mudou a nossa maneira de viver. But in the religious quest, we have not progressed. Mas na busca religiosa nós não progredimos. Our consciousness today is not more free from disorder A nossa consciência hoje não está mais livre da desordem than that of our ancestors. do que aquela dos nossos ancestrais. There has not been a psychological evolution. Não aconteceu uma evolução psicológica. There has been biological evolution. Houve a evolução biológica. There has been material evolution. Houve também a evolução material. But there has not been an evolution in our consciousness. Mas não houve uma evolução na nossa consciência. We were divided into groups Nós nos dividimos como grupos and we were hating each other 5,000 years ago. e nós nos odiávamos uns aos outros há 5.000 anos atrás. And that was true 1,000 years ago. Isso também era verdade há 1.000 anos atrás And it is still true. e ainda é verdade hoje. Therefore, we have not really evolved psychologically. Então, portanto, nós não evoluímos psicologicamente. And that evolution is the quest for spirituality E essa evolução é a busca da espiritualidade or for wisdom. ou da sabedoria. So why? We must examine why we have not evolved in wisdom. Então, precisamos analisar por que não evoluímos em sabedoria. Because the scientific quest has produced enormous power and wisdom, power and No. ability. O conhecimento científico produziu um enorme avanço When that is not coupled with wisdom, e enorme avanço e habilidade. Quando isso não está junto com a sabedoria, the power is misused o poder é mal usado, to produce weapons of war, produzindo armas de guerra to fulfill one's aims of hatred, para realizar os nossos objetivos de ódio, to dominate over other people and exploit them, dominar outras pessoas, explorá-las, all of which is what is going on in our society today. E isso tudo está acontecendo na nossa sociedade de hoje. The exploitation of the weak by the powerful. A exploração dos fracos pelos poderosos, Both at the individual level tanto no nível individual and at the national level. como no nível nacional. The powerful countries exploit the weaker countries. Os países poderosos exploram os países menos poderosos. Earlier there was actual colonization. Antes havia a colônia propriamente dita. Today we have progressed from that, Hoje nós não temos isso. but the exploitation has taken economic form.
Mas a exploração tomou uma forma econômica. Because that division among the people is still there, the hatred in the hearts is still there. Porque a divisão entre as pessoas ainda existe, esse ódio ainda está presente. So we must examine why we have not grown in wisdom. Então devemos examinar por que não crescemos em sabedoria. Now, science posited the truth about nature as the unknown. A ciência coloca a verdade acerca da natureza como desconhecido. And it has evolved a method E desenvolveu um método of examining what that truth is de examinar o que é essa verdade, without accepting on the basis of authority. sem aceitar com base na autoridade. So there may have been great scientists, É claro que houve grandes cientistas, but something that they said is not accepted just because they were great scientists, mas o que eles disseram não é aceito simplesmente porque eles eram grandes cientistas. but it is investigated, verified, Mas é investigado, verificado and proof and evidence is demanded. e se demanda prova e evidência. The advantage in the scientific quest A vantagem nessa busca científica is that the order already exists in nature. é que a ordem na natureza já existe, There are definite causes which produce definite effects, porque há causas definidas que produzem efeitos definidos. and that was so a million years ago, that is still so. E isso acontecia há 1 milhão de anos atrás e ainda hoje. So the scientist has only to discover the laws which are already operating in the universe. Então os cientistas têm que descobrir as leis que já estão funcionando no universo. In the religious quest, order doesn't already exist in our consciousness. Na busca religiosa, a ordem não existe na nossa consciência. It has to be discovered by ending the disorder in consciousness. Tem que ser descoberta através de terminar com a desordem na consciência, Through ending the illusions in our mind. através de terminar com as ilusões na nossa mente. And that means that I cannot learn it just intellectually. Isso quer dizer que eu não posso aprender apenas intelectualmente. In science, we can learn what Newton did throughout his life Na ciência nós podemos aprender o que o Newton fez na sua vida, within 2 or 3 years, talvez em 2 ou 3 anos, and then we can learn what Einstein, how Einstein modified that thinking, e podemos aprender como o Einstein modificou aquela estrutura de pensamento, and then investigate further, and continuously research is being done. e continuar investigando mais e mais pesquisa ser feito. So it is an additive process. É um processo que se adiciona. Knowledge is an additive process, O conhecimento vai se agregando and knowledge helps us in the scientific quest. e o conhecimento nos ajuda nessa busca científica, Because ultimately truth there is just a correct idea. porque a verdade lá é simplesmente uma ideia correta. So I may not have the same insight and understanding which Einstein had, Eu posso não ter tido o mesmo tipo de percepção e compreensão que Einstein teve, but I can use the formula and the mathematics, mas eu posso usar a fórmula e a matemática and it works. e funciona. So engineers use the formulae evolved by scientists, Então, diligentemente nós usamos as fórmulas elaboradas pelos cientistas to build cars or bridges or para construir carros, pontes various devices, ou muitas coisas, without necessarily understanding from where that formula has come. sem necessariamente compreender de onde surgiu aquela fórmula, Because that formula can be applied and it works. porque aquela fórmula pode ser aplicada e funciona. In the religious quest, the Na busca religiosa, knowledge does not have the same position. o conhecimento não tem a mesma posição, Because every university has a professor of philosophy porque cada universidade tem um professor de filosofia who knows everything that the Buddha has taught,
que sabe tudo que o Buda disse, everything that Jesus taught, tudo que Jesus disse, and what all different philosophers have written about it. e tudo que outros filósofos disseram sobre isso. And he can give talks about that, Ele pode dar palestras sobre isso, but his consciousness is not the consciousness of the Buddha or of Jesus Christ. mas a sua consciência não é a consciência nem do Buda nem de Jesus. So the professor of Christian theology is not Christ, Então o professor de teologia cristã não é o Cristo, which tells us that knowledge does not transform consciousness. o que nos mostra que o conhecimento não transforma a consciência. And therefore knowledge is not the same thing as wisdom. Então, por isso, o conhecimento não é a mesma coisa que a sabedoria. And one cannot come upon wisdom E não podemos chegar à sabedoria by just reading sacred texts and books. através apenas de ler textos sagrados e livros. Which doesn't mean that it is wrong to read them or one should not read them. O que não quer dizer que está errado ou que nós não deveríamos ler os livros. But if we just accept what they say, Mas se simplesmente aceitamos o que eles dizem, without investigating it, without discovering the truth of it, sem investigar, sem descobrir a verdade que está ali contida, it just remains as an idea in one's head. simplesmente se mantém como uma ideia na nossa cabeça. And ideas don't transform consciousness. E as ideias não transformam a consciência. The more knowledgeable man is not wiser than the less knowledgeable man. Aquele homem que tem mais conhecimento não é mais sábio do que o homem que tem menos conhecimento. The consciousness of a professor is not very different from the consciousness of a gardener. A consciência de um professor não é muito diferente do que a consciência de um jardineiro. Because he also has ambition and greed and Porque ele selfishness, também tem ambição, cobiça, egoísmo, hatred, sorrow. ódio, tristeza. So all the disorder which is there in human consciousness Toda a desordem que existe na consciência humana remains with us se mantém conosco, in spite of all the increase in our knowledge. apesar do aumento de conhecimento. So it's not sufficient to have only knowledge Não é suficiente apenas ter conhecimento in the field of the religious quest. no campo da busca religiosa. It is necessary to investigate for oneself É necessário investigar por nós mesmos and rediscover the truths that the Buddha or Jesus talked about. e redescobrir as verdades que o Buda ou Jesus falou. It is not so in the scientific quest. Isso não é assim na busca científica. Therefore, the scientific quest is much easier É por isso que a busca científica é muito mais fácil than the religious quest. do que a busca religiosa. And that is one of the difficulties E essa é uma das dificuldades in the spiritual quest. em relação à busca espiritual. But it is more necessary than the Mas- scientific quest. Mas essa busca espiritual é mais necessária do que a busca científica. Because our problems are not on account of lack of knowledge. Porque os nossos problemas não existem por causa de falta de conhecimento. The problems of our life and of modern society Os problemas da nossa vida e da sociedade moderna, are on account of a lack of wisdom. eles se dão por causa de falta de sabedoria. And so the question arises, how does one grow in wisdom? Então a pergunta que surge é como nós crescemos em sabedoria. So let us examine, because just as there have been great scientists Vamos examinar, assim como houveram grandes cientistas who discovered great truths about nature, que descobriram grandes verdades acerca da natureza, like Darwin or Newton or Einstein and so on, como Darwin, Newton, Einstein e daí por diante, there have also been great wise human beings também houveram grandes sábios who came upon tremendous wisdom que and chegaram a esses estados de tremenda sabedoria virtue in their consciousness. e de virtude na consciência deles. And they tried to communicate that E eles tentaram comunicar to the people around them. para as pessoas à sua volta. But what did the people around them do? Mas o que as pessoas à volta deles fizeram? They started worshipping this individual as a hero, Eles começaram a adorar esse indivíduo como um herói
They started spreading his words. Começaram a espalhar sua palavra, They created a church criaram uma igreja and tried to communicate to the people e tentaram se comunicar com o povo, the commandments or what to do, what not to do. as prescrições do que fazer e do que não fazer, But that doesn't bring the wisdom into consciousness. mas isso não traz a sabedoria à consciência. So though we may keep saying, Apesar de nós continuarmos dizendo, love your neighbor, ame o seu vizinho, or that all humanity are brothers, e de que toda a humanidade nós somos irmãos, it just remains as a noble idea. isso fica como uma ideia nobre, It doesn't become a fact. não é um fato. Because you have to come upon love in consciousness. Você tem que chegar ao amor na consciência. It's not enough to have the idea that I must love my neighbor. Não é suficiente a ideia de que eu devo amar meu vizinho. The greatest things in life are those As grandes coisas na vida são aquelas which cannot be obtained through decision. que não podem ser conseguidas através da decisão. One can decide what dress to wear, Podemos decidir que roupa vestir, what food to eat, que comida comer, which job to take up, qual trabalho que vamos and so on. assumir e daí por diante. But can you decide not to worry from tomorrow? Mas será que você pode decidir amanhã não se preocupar? Can we decide to be happy? Você pode decidir ser feliz? Can we decide to be peaceful? Você pode decidir estar em paz? Can we decide to perceive beauty? Podemos decidir perceber a beleza? Can we decide to love? Podemos decidir amar? And aren't these the greatest things in life? E essas não são as coisas grandes na vida? So the greatest things in life are those which do not come from decision. Então as grandes coisas na vida são aquelas que não vêm a partir de decisões. Therefore Krishnamurti said, Portanto, Krishnamurti disse, virtue cannot be practiced. a virtude não pode ser praticada. You cannot decide to be non-violent. Você não pode decidir ser não violento. If you do, you can hold your hand Se você decide, você pode segurar sua mão and prevent yourself from hitting another person. e impedir de bater na outra pessoa. But how will you get rid of anger and hatred from your heart? Mas como que você vai eliminar a raiva e o mal-estar no seu coração? You can't decide to do that. Não dá para decidir fazer isso. Therefore, it comes as a byproduct of a lot of deep understanding and wisdom. Mas ele surge como um subproduto de muita sabedoria e investigação. And that is the essence of the spiritual quest. E essa é a essência da busca espiritual. So I'm afraid we have not been very intelligent in the religious quest. Eu tenho pena de constatar que nós não fomos muito inteligentes na busca religiosa. We have promoted inquiry in science, Nós promovemos a investigação na ciência, but we have forbidden inquiry in the field of religion, mas proibimos a investigação no campo da religião, calling it heresy. chamando isso de heresia. In fact, the division between science and religion arose in the time of Galileo. Na verdade, a divisão entre a ciência e a religião surgiu no tempo de Galileu. Before that, the same learned man Antes disso, aquela pessoa culta, was examining scientific questions. ele estava examinando tanto as coisas científicas He was also studying philosophy, também, quanto a filosofia, and he was also interested in religious questions. e também ele estava interessado em questões religiosas. But in the time of Galileo, Mas no tempo de Galileu, some of his findings did not agree with the views of the church. algumas das suas descobertas não estavam de acordo com as visões da igreja. And the church persecuted him. E a igreja perseguiu. And from that time onwards, there has been this divide between science and religion.
E a partir desse momento começou a divisão entre a ciência e a religião. Because science will not accept belief. Porque a ciência não aceita a crença. It says there must be evidence. You must show us that that is true. Diz que você precisa de evidência, você precisa mostrar que é verdade. We don't just accept your imagination. Não aceitamos simplesmente a sua imaginação. So the Hindu has a certain concept about God which he has been taught. O hindu tem um conceito de Deus que ele aprendeu. And the Muslim has a different concept about God. E o muçulmano tem um outro conceito sobre Deus, He has been taught. que ele também aprendeu. And the truth is that neither of them knows what God is. E a verdade é que nenhum dos dois sabe o que é Deus. So if they only had the humility to say that Se ambos tivessem a humildade de dizer isso, this is what I have been told, but I don't know if that is true. isso é o que eu escutei, mas eu não sei se é verdade. They would become friends Então eles seriam amigos. and they would say, let's investigate what the truth is. Então diriam, vamos investigar o que é a verdade. And that is what Theosophy said. Isso é o que a teosofia It diz. said, truth is the highest religion. A verdade é a religião mais elevada. No religion has a special prerogative on truth. Nenhuma religião tem a prerrogativa da verdade. So you may practice your religion, Você pode praticar a sua religião, but you must engage in this inquiry into truth. mas você deve se engajar nesse tipo de busca da verdade. And they emphasize the need for questioning and inquiry. E eles sempre enfatizaram essa necessidade de busca e de pesquisa. Suppose the scientists had done the same. Vamos supor que os cientistas tivessem feito o mesmo. Suppose there was a group of scientists who said we are Newtonians. Vamos supor que um grupo de cientistas dissesse, somos newtonianos. We believe in Newton, he was a great man. Acreditamos em Newton, ele era um grande homem. And they made a temple to Newton and started worshipping him. Eles fizeram um templo, eles fariam um templo para Newton e começavam a adorá-lo. And another group of scientists did the same thing with Einstein. E outro grupo de cientistas fizesse o mesmo com Einstein. Would we have accepted them as scientists? Será que nós teríamos aceito eles como cientistas? We would have said, what has this worship and so on to do with science? Nós teríamos perguntado, o que esse tipo de adoração tem a ver com a ciência? What is the truth about nature which you have discovered? Qual é a verdade a respeito da natureza que você descobriu? What is the new understanding which you have come upon? Qual é essa nova compreensão que você chegou? Without that, you are not a scientist. Sem isso, você não é um cientista. But unfortunately, in the religious quest, we have not been intelligent. Mas, infelizmente, na busca religiosa, nós não fomos muito inteligentes. Just because a man wears a certain kind of dress or puts on some ash on his forehead, Porque um homem veste um tipo de roupa ou põe carvão na sua testa, or has some knowledge of sacred texts which he can repeat, ou tem bastante conhecimento de textos sagrados que ele pode repetir, we accept him as a man of God, as a religious man. nós aceitamos que ele seja um homem de Deus, um homem religioso. Does he have order in his consciousness? Será que ele tem ordem na sua consciência? Is he a spiritual being? Será que ele é um ser espiritual? Or he is just repeating what he has read in the books? Ou será que ele está apenas repetindo o que ele leu nos livros? In which case a tape recorder can also repeat. Nesse caso, um gravador podia também But the repetir. tape recorder has no wisdom. Mas um gravador não tem sabedoria. So I'm afraid we have accepted a man as a religious man without demanding that there must be wisdom. Eu tenho receio que nós aceitamos as pessoas como religiosas sem ver se elas têm realmente sabedoria. But all religions started around a wise man. Mas todas as religiões surgiram a partir de homens sábios. The followers, instead of engaging themselves into discovering what that wisdom is, E os seguidores, em vez de se engajarem na descoberta dessa sabedoria, made a church, started an organization and so on.
fizeram uma igreja, uma organização e daí por diante. And among them differences of opinion developed. E entre eles diferenças de opinião surgiram. So the Protestants separated from the Roman Catholics. Então os protestantes se separaram dos católicos romanos. And the Shias from the Sunnis in Islam. E os xiitas dos sunitas no Islã. And innumerable divisions in Hindus. E também inúmeras divisões entre os hindus. So none of them has come upon wisdom. Nenhum deles chegaram à verdade. And Theosophy says Chegaram à sabedoria. wisdom is the concern of spirituality. E a teosofia diz, a sabedoria é a preocupação da espiritualidade, é o You may importante. practice your own religion, but unless you come upon wisdom, you will not have virtue in consciousness. Você pode praticar qualquer religião, mas a não ser que você chegue, que você tenha virtude, você não vai chegar a essa sabedoria. So the religious quest is more difficult than the scientific quest. Então a busca religiosa é mais difícil que a busca científica. Because you cannot get it simply as knowledge, Você não pode conseguir apenas como conhecimento. and you have to learn by yourself through your observation. Você tem que aprender por si mesmo, através da sua própria observação. But we have not engaged in that. Mas nós não nos engajamos nisso. And we have thrown out all religious inquiry out of education. E tiramos essa busca religiosa da educação. Because we have said religion is antagonistic to science. Porque dissemos que a religião é antagônica à ciência. And the two cannot be taught together. E que as duas não podem ser ensinadas juntas. So, if you equate religion with belief, Se then você, this is true. se você realmente iguala a religião à crença, isso é verdade. But belief is a private matter. Mas a crença é uma coisa privada. It is not the essence of religion. Não é a essência da religião. The essence of religion is wisdom, virtue, A essência da religião é sabedoria, virtude. which is spirituality. Isso é espiritual. So I feel that this division between science and religion Então eu sinto que essa divisão entre a ciência e a religião has come about through a misunderstanding surgiu a partir de uma compreensão incorreta of what is really the purpose of religion. acerca do que é realmente o propósito da religião. Religion is not just a question of performing rituals, A religião não é apenas uma questão de realizar rituais having a belief, or ou ter uma crença following certain rules. ou seguir algumas regras. Its real concern is to come upon order in consciousness. O seu real objetivo é chegar a um estado ordenado de consciência. And for that, self-knowledge is necessary. E para isso o autoconhecimento é necessário. And when you see that self-knowledge is more necessary than knowledge of the external world, E quando você vê que o autoconhecimento é mais importante do que o conhecimento das coisas externas no mundo, then you need to change education. desse sentido você tem que mudar a educação. Because education has concentrated only on the cultivation of knowledge. Porque a educação se concentrou apenas no cultivo do conhecimento And does not help the child to come upon wisdom e não está ajudando a criança a chegar à sabedoria or in understanding of himself and life, ou de compreensão acerca de si mesmo e da vida, which means a deep understanding of all one's relationships. o que se implica na correta compreensão de nossas relações. And that has created a lopsided development of the human mind. Isso criou um desenvolvimento assimétrico, Having tremendous knowledge about the external world, onde nós temos um enorme conhecimento acerca do mundo externo, but very little understanding of oneself. mas um conhecimento muito pequeno acerca de nós mesmos. And all the problems we are facing today in our society E todos os problemas que nós estamos encarando hoje na nossa sociedade can be traced back to this lopsided development of the human being. Podem ser regredidos, ou a compreensão a gente pode chegar a perceber a origem nesse desenvolvimento assimétrico. After all, war is not the creation of
uneducated villagers in Argentina or Brazil or India. Depois de tudo, a gente percebe que a guerra não é uma criação de cidadãos simples do campo, tanto do Brasil como da Argentina ou da Índia. It's the creation of highly educated minds. É a criação de mentes com muita cultura, Who become presidents and prime ministers, que se tornam presidentes, primeiros ministros, diplomats, lawyers, diplomatas, advogados, army men, militares and scientists who create germ warfare and bombs. e cientistas que criam guerras biológicas e bombas. So what is there in present day education O que existe hoje na educação atual to ensure that the individual will grow up with love and compassion? que assegura que o indivíduo vai crescer em amor e compaixão? When we empower an individual Quando nós damos poder a esse indivíduo, through imparting knowledge, através de dar-lhe conhecimento, we must also take the responsibility to help that individual to come upon wisdom. nós também devemos ajudar esse indivíduo a chegar à sabedoria. Otherwise he may become a Hitler, a Stalin, Ou ele pode se transformar num Hitler, num Stalin, a Mussolini. um Mussolini. Without love and compassion goes wrong. Sem amor e compaixão, dá errado. Krishnamurti said, there is no intelligence without compassion. Krishnamurti disse, não existe inteligência sem compaixão. You are not educated without love and goodness. Você não é uma pessoa educada se você não tem amor e bondade. So what we call education today is not accepting that as in education. Então, na verdade, aquilo que nós chamamos de educação não é verdadeiramente educação. What we call intelligence is just ability to do something better than others. O que nós chamamos de inteligência é apenas a habilidade de fazer algumas coisas melhores, de uma forma melhor do que outros. But true intelligence may be to live cooperatively with others. Mas a verdadeira inteligência pode ser viver cooperativamente uns com os outros, To have love in your heart, ter amor no coração, and you can't get that without wisdom. e você não pode conseguir isso sem sabedoria. Therefore, it is necessary to change our vision in education Então, por isso é necessário mudar nossa visão sobre a educação and concern ourselves both with the knowledge of the external world e nos concentrarmos tanto no conhecimento do mundo externo and self-knowledge. quanto no autoconhecimento. So, self-knowledge is the key to wisdom, O autoconhecimento é a chave para a sabedoria. which is what the Theosophists said, that we must integrate this truth, quest for truth, Então é isso que os teosofistas dizem, que precisamos integrar essa busca da verdade, by integrating science, religion and philosophy. integrando a ciência, a filosofia e a religião. I'm afraid we have not really done that, Eu temo que não fizemos isso. and that is why there has been no psychological evolution. E acho que por isso não houve evolução psicológica. Spiritually we have remained unevolved. Então, espiritualmente, nós nos mantemos não evoluídos. But in power, ability, material evolution, we have progressed tremendously. Mas no poder, na habilidade, nas coisas do mundo externo, nós progredimos muito. And that has brought humanity to a state of great danger, Isso trouxe a humanidade a um estado de grande perigo. so that even scientists are now saying Mesmo os cientistas hoje estão dizendo, that we will end up with ecological catastrophes vamos terminar com uma catástrofe ecológica, or through nuclear war, ou através de uma guerra nuclear. and we are living with greater and greater danger. Estamos vivendo com cada vez mais perigo. So it is imperative É to come upon fundamental, wisdom. é fundamental chegar à sabedoria. Otherwise we will simply annihilate ourselves. De outra forma, simplesmente vamos aniquilar a nós mesmos.
There is recently a book published by a scientist. Tem um livro publicado por um cientista. Its title is Our Final Century. O título do livro é Nosso Século Final. It's written by the President of the Royal Society of London. É escrito pelo presidente da Sociedade Real de Londres, Who is one of the top cosmologists que é um dos maiores cosmologistas of the world. do mundo. His name is Martin Rees. Seu nome é Martin Rees. Yeah, Martin Rees. In that he presents scientific evidence to show E lá ele mostra evidências científicas that it is highly unlikely de que é muito pouco provável that we will survive the 21st century. que nós sobrevivemos ao século XXI. So it's not just a philosophic problem. Não é apenas um problema filosófico, It's a reality which we as human beings are facing. é uma realidade que nós estamos vivendo. And we don't know how much time we have. E não sabemos exatamente quanto tempo temos, But unless we transform ourselves through coming upon wisdom, mas a não ser que nós nos transformemos a nós mesmos e cheguemos à sabedoria, I don't see this state of things changing. não vejo esse estado de coisas se modificando. And that is why the spiritual quest is an imperative. É por isso que essa busca espiritual se tornou imperativa. And it is not contradictory to the scientific quest. Não é contraditória em relação à busca científica. Just as technology has been a byproduct of the scientific quest, Assim como a tecnologia se tornou um subproduto dessa busca científica, the different traditional religions of the world have been byproducts of the spiritual quest. também as diferentes religiões do mundo se tornaram um subproduto dessa busca religiosa. And we must not simply get caught in the byproduct. Nós não devemos nos atrapar ou nos enrolar com os subprodutos. Whichever religion we may belong to, Qualquer religião que pertençamos, we need to engage ourselves in this quest for wisdom, devemos nos engajar nessa busca da sabedoria, which is the essence of theosophy. que é a essência da teosofia. Thank you. I will end it here. Obrigado.